Os Paroleiros. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo parolindo, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos para mais uma roda de parola inédita, parola de número 197. Faltam apenas 3 parolas para a nossa comemorativa de número 200 e a gente segue aqui firme e forte no nosso tema Missão Rio Grande do Sul. Esses últimos episódios têm sido abençoadores. O que eu tenho recebido, Paulinho, de feedback desses últimos episódios é uma coisa de outro mundo. Então, hoje aqui a nossa escalação da nossa roda de bate-papo 2D interestadual é composta por mim, Decano, nosso oráculo e o nosso convidado mais que especial, o pastor Matheus Rett, falando diretamente de São Leopoldo. Mas antes de passar a palavra para ele, dá um salve aí, oráculo. E aí, tudo bem, Arthur? Tudo bem, pastor Matheus? Que bênção a gente poder estar junto aqui de novo. E agora que eu vi que o meu nome está o meu nome mesmo, porque no final das contas eu tô um cara muito popular, Arthur. Tô fazendo live todo dia, pelo amor de Deus. Muito bom, hein? Que bênção, que bênção. Parola 197, estamos chegando na 200, e estamos chegando em altíssimo estilo, viu? Cada convidado que nós temos tido nestas últimas parolas tem sido assim um tempo muito precioso de aprendizado para nós, um tempo assim de motivação, né? E até mesmo de revisão de conceitos naquilo que diz respeito ao ser igreja, né? São lições assim tremendas que nós estamos tendo e louvado seja Deus, tendo também a oportunidade de transmitir para os nossos parolindos que acompanham o canal. Louvado seja Deus pela tua vida, pastor Matheus, obrigado por aceitar o convite e louvado seja Deus, Decano, por estarmos juntos de novo. É isso aí, tamo junto, pastor Matheus, foi uma indicação assim que eu escutei mais de uma vez, e olha, uma coisa que a gente sabe é que quando mais de uma pessoa indica a gente, é porque realmente aquilo que a gente tem feito tem feito a diferença na vida das pessoas. E o pastor Matheus foi muito bem recomendado pelo pastor Anderson, lá de Lajeado, pelo pastor Tarek, também de Novo Hamburgo. Então, pastor Matheus, quero dar uma oportunidade aqui para o senhor dar um salve para o pessoal. Obrigado por ter aceitado o convite. Suas palavras iniciais. Um prazer poder estar junto com vocês aqui e poder participar desse episódio junto com vocês, contar um pouquinho da história do nosso ministério aqui no Rio Grande do Sul. Vocês já ouviram gente boa demais aí no canal, né? Pastor Anderson, pastor Tarek. Eu acompanhei até os vídeos deles ali pelo link do YouTube. E são guerreiros, assim, são caras fantásticos dentro das suas comunidades, nas suas igrejas, estão fazendo uma diferença gigantesca aqui, e isso é o que a gente precisa no Rio Grande do Sul, gente forte, assim, gente que abraça mesmo a necessidade aqui do estado. Maravilha, e como a gente sempre faz nessa primeiro bate-bola que a gente faz aqui no episódio, a gente sempre brinca que atrás do pastor existe uma pessoa, né? Então, atrás do pastor Matheus existe o Matheus, e a gente está ansioso para te conhecer. Quem que é o Matheus? Quantos anos ele tem? Se é casado? Se tem filhos? Se ele é natural de São Leopoldo? Conta um pouquinho da tua história, Matheus. Como é que você chegou até aqui? E conta para a gente como é que você identificou, como é que você enxergou o teu chamado pastoral. Eu tenho 39 anos, casado com a Sabrine, tenho uma filhinha chamada Hannah, e eu nasci em lar evangélico, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci no lar evangélico, nasci na Igreja Batista da Floresta. Na época era uma das principais igrejas batistas lá da cidade, pastor Glaicon, na época era o pastor de lá, me batizei lá. E quando eu tinha 9 para 10 anos de idade,
meus pais mudaram para a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, igreja do pastor Jeremias Pereira, né? Foi a igreja que eu cresci. E desde muito pequeno, eu tive uma educação bíblica muito forte, principalmente por parte da minha mãe. A gente tem descendência judaica, então essa tradição de como os judeus faziam com os filhos desde pequeno, minha mãe acabou fazendo isso comigo também. Então, ela me alfabetizou na Bíblia, e antes ainda sempre me contava as histórias bíblicas para dormir, era assim que eu ia dormir, então eu sempre gostei de ler a Bíblia, me interessei pelas histórias, conhecer as histórias. E quando eu era criança, eu tinha ali 5, 6 anos de idade, eu comecei a falar que quando eu crescesse, quando eles perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu comecei a falar que eu queria ser profeta, porque eu gostava das histórias do Antigo Testamento, e Elias, para mim, era o cara principal, assim, do cenário dos profetas. Então, eu via aquilo ali e eu pensava assim, não, na minha cabeça, o cara que faz as coisas para Deus, junto com Deus, e se envolve nas coisas de Deus, é profeta. Aí, quando eu tinha ali meus, sei lá, agora 9, 10 anos, que eu fui entender que aqui chama pastor, né? O nome que a gente dá para esse cara hoje. E aí foi quando eu comecei a mudar, a ideia ainda era a mesma, mas a terminologia que eu ia ser pastor. Cresci na 8ª Presbiteriana e eu tinha um problema com a doutrina presbiteriana, que era a questão do batismo infantil. Para mim era uma coisa que nunca foi muito bem... nunca me caiu muito bem, assim. Então eu entendi que eu não seria pastor presbiteriano. Então, eu estudei, fui para o seminário, me formei em teologia, me formei muito novo, aí eu fiz um curso de Direito, porque ninguém queria um pastor de 18 anos de idade pastoreando suas igrejas. Então, nesse meio tempo, eu fiz um curso de Direito e comecei a trabalhar em algumas outras igrejas. Então, eu saí da 8ª, fui para uma igreja congregacional lá em Belo Horizonte, fiquei como uma espécie de estagiário, assim, nessa igreja. E depois eu fui para a Igreja Betânia, né? A Igreja Betânia no Brasil ela é mais conhecida por conta da Editora Betânia, da Missão Betânia. As igrejas elas não são tão conhecidas assim. E aí, quando eu fui para Betânia, eu entendi que ali eu desenvolveria o meu ministério pastoral. Fui presbítero, depois pastor. Sou pastor há 17 anos. E nesse meio tempo, dando aula de teologia, eu conheci a minha esposa. Minha esposa foi aluna minha do seminário. A gente tinha 3 anos de diferença, mas como eu formei muito novo, eu já dava aula há mais tempo. E aí a gente casamos em Belo Horizonte, mas quando a gente estava noivando, eu recebi a proposta de vir para a cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. E minha esposa é gaúcha, ela é de Cruz Alta, que fica numa cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu aceitei o desafio, ela achou maravilhoso, né, poder voltar para o Rio Grande do Sul. E a gente mudou para cá. Foi muito bom para mim, porque eu tive nela essa possibilidade de uma adaptação mais rápida à cultura, né, a minimizar o choque cultural e etc. que eu senti quando eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, a gente tinha um grupo de 17 pessoas da Igreja Betânia, que era a ideia de pegar esse grupo, na época eu não usava essas terminologias, né, mas transformar em grupo base e então plantar a igreja com esse grupo. Não deu muito certo, eu não sabia fazer as coisas, eu tinha 24 anos nessa época, então troquei os pés pelas mãos várias e várias vezes, e esse grupo de 17 reduziu a 5. Depois ele foi crescendo aos pouquinhos, eu entendi que eu precisava ter um seminário teológico aqui para acelerar o processo de formação dos meus líderes aqui locais, então a gente não encontrava um seminário teológico aqui para mandar o pessoal para estudar, então nós resolvemos abrir então trouxe alguns missionários de fora para poder formar esse seminário teológico, que hoje é o CEMIB-Sul, né? E em 2013 eu encontrei um pastor que veio para dar aula de plantação de igreja aqui e que foi um ponto de virada na minha vida. Ele se tornou meu mentor, que é o Pezzini.
Ele tem um ministério hoje no Brasil que chama SARA, que é Servindo de Apoio, Refrigério e Amizade, que é um ministério focado em cuidado de pastores. Ele é um pastor já com quase 70 anos, plantou igrejas no Brasil, plantou igrejas nos Estados Unidos e voltou para o Brasil como missionário americano enviado por uma missão americana, criou esse ministério aqui. E quando eu encontrei com ele, ele fez uma consultoria para nós aqui. Eu perguntei para ele: o que eu estou fazendo de errado? Ele falou assim: posso falar a verdade? Eu falei: pode. Ele falou tudo. E me deu uma lista, assim. Quem conhece o Pezzini sabe que ele é muito diretão, assim. E aí me deu uma lista das coisas que eu estava fazendo de errado. A gente começou o processo de mentoria. E aí, nesse meio tempo, quando ele viu que eu estava entendendo e praticando aquelas coisas, ele conseguiu para mim uma bolsa de estudos no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, de revitalização e plantação de igrejas, que hoje é pelo CTPI, do Ricardo Agreste. Na época, o Ricardo Agreste tinha essa pós-graduação dentro do Seminário Presbiteriano. E aí, quando eu fiz esse curso, essa pós, aí a minha cabeça abriu para essa questão de plantação e revitalização. Eu entendi, né, de fato, os mecanismos, porquê de algumas coisas, etc. Foi quando a gente conseguiu fazer a virada mesmo aqui na Igreja Betânia e conseguir desenvolver, terminar a plantação, consolidar, fazer crescer, começar outras plantações. E nesse meio tempo, quando eu estava aqui, eu me deparei com um dado que antes de eu mudar para o Rio Grande do Sul eu não sabia disso, que o Rio Grande do Sul era o estado menos evangelizado do Brasil, né? Ele é o mais espírita, é o mais umbandista, o mais agnóstico, o mais islâmico, o mais budista e o menos cristão, né? Todos os índices são horríveis aqui na questão de religiosidade aqui no estado. Então, eu entendi que, de alguma forma, eu poderia tentar contribuir para mudar essa realidade, né? E aí, sabendo que não ia fazer isso sozinho, a gente começou a procurar parceiros para poder nos auxiliar, e a gente iniciou uma rede de plantação e revitalização de igrejas chamada Exceller, que é onde a gente consegue reunir pastores de diferentes denominações ou não denominacionais, porque não é uma coisa Betânia, né? Que às vezes você fala assim: nós vamos fazer um negócio da Betânia. Não, Betânia, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou independente. Então a gente criou a rede para poder falar: não, você pode continuar sendo qualquer coisa que você já centrado no evangelho, obviamente, mas que a gente pode caminhar junto, já que uma igreja ou uma denominação não vai dar conta de evangelizar o Estado. Então, assim, em linhas gerais, assim, fazendo um resumo bem rápido, essa foi a minha trajetória aqui até o dia de hoje. Pegar o episódio da semana passada, quando o pastor André falou assim: a igreja extralocal. Eu achei isso um tema, uma forma de falar tão legal, porque você consegue enxergar a sua região fora do microscópio, né? E o pastor agora, Mateus, falou algo incrível, que assim, nenhuma denominação sozinha vai conseguir evangelizar o Estado. A gente entender que somos parte de algo maior e que unidos nós podemos alcançar esses campos missionários, essa é uma visão incrível. O pastor Mateus, ele falou acerca da plantação e falou acerca do erro, né? Eu atribuo o erro como uma bênção, pastor. Isso porque eu também errei, né? Na caminhada ministerial, também errei. E um segredo, uma chave, né? Que quem sabe em algum momento a gente é obrigado a perceber é o quanto nós precisamos de gente ao nosso redor funcionando, contagiada por uma mesma visão, né? Eu mencionei agora há pouco na abertura que eu fiz uma live agora há pouco, né? Eu estou numa maratona de lives assim muito doida. E eu fiz uma live agora há pouco e fiz uma reflexão. Essa semana eu estou refletindo sobre igreja nestas lives, né? E eu fiz uma reflexão sobre 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá conduz, né, o exército de Judá a uma vitória. E lá no versículo 20, o ministério do líder, do profeta, você falou do profeta, né? O ministério do profeta é colocado, né? Crede nos seus profetas e prosperareis.
E ali a reflexão que Deus coloca no meu coração é que a prosperidade do povo passa pela mão do profeta. O profeta tem uma responsabilidade violenta, enorme. Mas no versículo seguinte, no versículo 21, a palavra diz: depois disso, Josafá tomou conselho com o povo. Né? Então, a importância do povo ao redor, né? A importância dele ter não apenas uma boca pronta para falar, mas ouvidos prontos para ouvir, né? Isso é fantástico. Tem um livro do Joel Chomsky, eu creio que muitos conheçam, que se chama Reuniões Atraentes, né? Um livro fantástico do Joel Chomsky. E num dos capítulos deste livro, ele fala acerca da necessidade do líder ter bons ouvidos, para que o líder possa ter um radar sempre ligado e funcionando, para que no meio do povo ele possa identificar aquelas pessoas que são chave dentro do contágio aos demais, para que a visão de um projeto que é dado ao líder possa ser multiplicada pelo povo. Eu queria ouvir um pouquinho, né, dentro da tua experiência de plantação, de revitalização de igreja, como esse investimento na vida de líderes de uma mesma visão tem importância dentro da tua experiência. Porque uma coisa é a gente ler nos livros, uma coisa é a gente ouvir nos seminários: olha, vocês precisam ser intencionais e vocês precisam treinar liderança, e o segredo está no treinamento de liderança. Mas você chegou já confessando: olha, eu tive um tempo de erro até que eu parei para aprender, e quando eu parei para aprender eu consegui contagiar a gente, né? Essa seleção, este radar ligado, como é que funciona isso e como é que isso foi bênção na tua vida, pastor? Eu costumo dizer que existem dois tipos de chamados na Bíblia, né? A gente tem o chamado no estilo de Isaías, que ele vê Deus no alto e sublime trono, o templo preenchido pela glória, aquele negócio, e o serafim vem e toca na boca dele, e Deus pergunta quem vai, e é um estrondo. E a gente tem os chamados ao estilo de Neemias, né? Que ele está lá vivendo a vida dele, comum, bem-sucedido, funcionário público da corte persa, a vidinha dele ganha. Um dia ele escuta uma história de que Jerusalém está destruída e o povo está perecendo lá. Ele nunca tinha ido em Jerusalém, ele era descendente do exílio já, provavelmente de terceira geração, mas ele não consegue mais fazer nada, ele não tem mais paz quando ele descobre que existe um problema que envolve o reino de Deus e o coração de Deus, e que ele acredita que ele tem uma solução para aquilo ali. Então, normalmente, como é que eu penso essa questão, né? Eu sou fruto do segundo tipo de chamado. Eu nunca vi o Deus e os anjos e não sei o quê. Eu escutei histórias, as histórias mexeram comigo e eu identifiquei que eu poderia contribuir de alguma maneira para mudar essas histórias. Então, eu entendo que eu posso tentar replicar, ser como o irmão do Neemias, que levou para ele a história, para outras pessoas. Então, quando eu conto essa história para outras pessoas, normalmente você tem aquelas pessoas que olham e falam assim: puxa, é mesmo? Não sabia não. E você tem aquelas pessoas que falam assim: não, alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. Então, essas pessoas normalmente são esses líderes em potencial, pastores em potencial, plantadores em potencial, ou às vezes pastores que já estão pastoreando as suas comunidades locais, mas até então, num trabalho de manutenção, que a gente pode virar uma chave para eles se tornarem esses pastores multiplicadores, né? Então, eu compartilho a história, percebo como as pessoas reagem a partir disso, e aí, então, colo naqueles que falam assim: não, eu concordo que alguma coisa tem que ser feita em relação a isso e eu gostaria de fazer, né? Aí, então, a gente começa o processo, traz as ferramentas, ajuda, ensina, faz a mentoria, o pastoreio, o acompanhamento, né? Tanto na igreja local, então a gente está sempre à procura desses líderes também na igreja local, porque eu sei que muitos plantadores vão sair daqui da igreja local, quanto do lado de fora. Quando a gente faz os eventos, quando a gente tem
as conferências e etc, e publica ali, pastores vêm até aqui, e aí a gente vai compartilhando a história, e daqui a pouco você vê que um olho de um brilha, o outro olho de outro brilha, e pronto, esses caras aqui eu posso trazer mais para perto ainda, porque eles não são só pessoas que vieram para aprender para si, eles querem compartilhar isso para fora também. E aí, então, a gente vai desenvolvendo o trabalho com o pessoal à la Neemias. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, Neemias, ele tem um sonho, né? Como você disse, esse sonho brota no coração dele. Ele vai lá e compartilha com o rei acerca dessa necessidade, mas quando ele chega em Jerusalém, ele não conta para ninguém. E a própria palavra registra isso, né? Eu costumo dizer que foi um sonho gerado por Deus, mas que estava no coração de um homem só. E aí ele vai dar uma volta na cidade, ele sobe no cavalo, tem um lugar que o cavalo não vai mais, ele continua a pé, e tem gente indo com ele, né? Capítulo 2 de Neemias vai transcorrendo até que no versículo 16, é a última vez que ele fala acerca do sonho só dele, né? O sonho do eu, Neemias. Porque quando chega no verso 17, aí ele multiplica isso. Né? Ele achou esses caras, né? Você está falando, pastor, de procurar o sujeito que o olho brilha. Né? Ele achou esses caras. No verso 16 é o último eu. A partir do verso 17, o negócio vira para o nós. Né? E aí a gente vê um resultado tremendo. Capítulo 3, para mim, é um capítulo lindo. Eu amo pregar sobre o capítulo 3 de Neemias. Falou de pastoreio de pastores, né? Na terça-feira da semana passada, né, nós estamos gravando, hoje é dia 2 de julho, né, esse episódio vai pro ar um pouco mais tarde, mas hoje é dia 2 de julho, lá na terça-feira, última terça-feira de junho, eu preguei aqui no Conselho de Pastores da cidade de Presidente Prudente, conselho que eu sou membro desde quando eu cheguei, e eu preguei sobre Neemias 3, falando sobre unidade, né, e ali é muito legal a imagem da obra no muro, né, do lado de fulano estava ciclano, do lado de ciclano estava Beltrano, do lado do Beltrano estava não sei quem, e dá-se a volta em toda Jerusalém, com todo mundo trabalhando em cima de um propósito só, né? Intencionalidade, unidade, isso é tremendo. Obrigado pelo testemunho, pastor. Arthur? Não, e o que ele falou vai muito ao encontro do que o Tarek falou há 2 semanas atrás, que inclusive ele citou Timothy Keller, né, quando ele fala assim, que muitos homens eles se posicionam como a resposta para uma dor do mundo. E aí eu vejo o pastor Matheus falando exatamente, em outras palavras, exatamente a mesma coisa. Olha, uma grande oportunidade abriu-se diante de mim, né? Citando aqui o apóstolo Paulo, uma porta de oportunidade abriu aqui e eu preciso passar por ela, né? E esse é o ministério do profeta. Ele falou que queria ser profeta, esse é o ministério do profeta. O profeta é uma resposta para uma demanda real, legítima e pontual. Sim, sem dúvida. E aí ele estava contando, né? A gente estava falando aqui em off, que a Igreja Betânia hoje, em 2024, está com 22 anos de existência. E, inclusive, inaugurou agora um templo novo no mês de abril desse ano, né? O pastor falou que há 22 anos atrás chegou num grupo com 17, que virou 5 e cresceu. Né? Quantas pessoas, mais ou menos, hoje congregam na Igreja Betânia, pastor? Só para a gente ter uma ideia. Há 22 anos começou na casa de um casal de missionários americanos. Então, eles foram de 2001 a 2009 com esse grupo. Aí tinha 17 pessoas, aí eu cheguei com essas 17, aí foi isso, virou 5 e depois foi e avançou. Nós ficamos 5 anos patinando aqui, assim, com 30, 40 pessoas e não saía disso, até que a gente começou a entender melhor como fazer a coisa. Hoje nós estamos com 342 membros adultos, em torno de uns 100 congregantes, que ainda não membraram, não batizaram, mas ficam girando aqui, né? E em torno de umas 100 crianças também, né? Então esse é o público que a gente atende aqui. Você falou o negócio da mudança do prédio, é um negócio interessante para nós isso aqui, porque assim,
nós já mudamos de prédio 5 vezes, desde que eu vim para cá, né? A gente tinha um prédio que era emprestado, que cabia essas pessoas, era uma sala mais ou menos do tamanho da sala que eu estou nela aqui agora. Depois nós fomos para um outro espaço um pouquinho maior, que cabia umas 50 pessoas, depois fomos para que cabia 100, depois um que cabia 200, começamos a fazer 2 cultos nesse, depois viemos para esse aqui, que ele tem uma forma da gente dividir ele aqui, que ele cabe de 350 a 700. Então, a gente tem 2 etapas para trabalhar nesse prédio aqui. No prédio anterior, a gente mudou, e aí era aquela coisa assim, uau, agora Deus nos abençoa, a gente vai ter esse prédio, não sei o quê, e estourou a pandemia. Imediatamente, 2 meses depois da gente ter mudado, e aí, assim, tudo que a gente tinha planejado de fazer com o prédio não deu, a gente teve que reformular tudo, né? E nós fomos meio discípulos de John MacArthur aqui durante a pandemia. A gente abriu, fazia culto clandestino, grupo caseiro clandestino e não sei o quê, né? Aquela frase depois que ele, acho que 1 ano depois, ele escreveu um artigo falando: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, dizendo que o Estado não pode legislar sobre a igreja, porque a Deus o que é de Deus. Então, só Deus legislaria. Então, a gente foi mais ou menos assim. Deus nos abençoou durante a pandemia e assim, se a gente tivesse demorado 3 meses para mudar, a gente não mudaria. A gente tudo fechou e tudo seria impossível de fazer. E porque mudamos, o nosso prédio novo comportava a gente aquela coisa. Agora só pode ter 30% de capacidade, agora só pode ter 25% de capacidade, não sei o quê, coisa que não aconteceria. Nós mudamos para cá, nós tivemos 2 cultos normais e no terceiro foi enchente, né? Um antes da enchente, a gente teve um tornado aqui na cidade que destelhou a igreja aqui, foi um caos para nós aqui isso, mas que a gente resolveu rapidamente, em um dia a gente resolveu e teve o culto, e aí no outro foi a enchente que transtornou o troço todo. Se nós estivéssemos no prédio anterior, nós não conseguiríamos fazer o que nós conseguimos fazer porque estávamos aqui nesse prédio. Então a gente percebe que até que essas mudanças, como que Deus ele foi organizando, embora a gente não sabia antes, a gente olha em retrospecto e percebe isso, porque tudo que a gente conseguiu fazer na pandemia e tudo que a gente está conseguindo fazer agora é porque a gente mudou momentos antes da coisa estourar, né? Se a gente não tivesse mudado em abril, a gente tivesse deixado para alugar o prédio no meio do ano, não teria alugado, a gente estaria lá num prédio que nem nos cabia, então a gente não conseguiria ter atendido a comunidade, feito tudo aquilo que a gente organizou aqui. Então, Deus ele tem um timing com a gente assim nessa organização que tem nos ajudado a dar os próximos passos também, né? Ficar atento ao que a gente tem que fazer no meio disso tudo. É o que eu sempre digo, Deus sempre sabe em quem ele pode confiar, né? Mas, pastor, uma curiosidade aqui, uma pergunta. A gente, nos episódios anteriores, a gente percebeu que as igrejas locais aí no Rio Grande do Sul, elas têm uma característica interessante, que é atender não somente a cidade onde ela está plantada, mas também as cidades, muitas das cidades que são vizinhas, né? Tem casos em outros episódios de pessoas que viajam 40 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros para poder congregar com um grupo ali. Aí na Betânia, em São Leopoldo, acontece esse fenômeno também? Acontece. Nós temos pessoas de 6 cidades diferentes que congregam aqui na nossa igreja, né? Então, isso acontece por 2 razões. Uma que as cidades elas são meio perto umas das outras, né? Eu nasci em Belo Horizonte, assim, Belo Horizonte, a região metropolitana inteira de Porto Alegre cabe dentro de Belo Horizonte. Então, para mim, aqui Porto Alegre é como se fosse a mesma coisa. Então, uma das razões é que existe uma certa proximidade geográfica. A outra razão é que igrejas, vou dizer assim, tipo a nossa, elas não são comuns aqui, né? Então, a gente tem, assim, uma presença maciça da Assembleia de Deus, então é a principal igreja aqui da região, né? E você tem algumas igrejas que parecem com a Assembleia de Deus,
mas o pastor brigou com o pastor da Assembleia e abriu com outro nome, né? Ou são igrejas assembleias um pouco mais contemporâneas, assim, que aí aderiu a uma música mais contemporânea, não tem mais os usos e costumes, mas mantém mais ou menos a mesma doutrina. Igrejas com um perfil um pouco mais reformado ou missional ou dentro dessa perspectiva é raro aqui, tem muito pouco. Então, quando o cara, ele, sei lá, está evangelizando um amigo dele no trabalho e ele mora na outra cidade, ele não dá conta, ele trabalha na outra cidade, ele não dá conta de falar para o cara assim, não, procura uma igreja aí na cidade. Ele não sabe para onde indicar o cara, então ele acaba trazendo o cara para cá. E quando o cara vem, dificilmente ele congrega em outro lugar, porque ele adapta com esse estilo e não tem muito desse estilo aqui em outros lugares. Então, isso faz com que as pessoas acabem se locomovendo de grandes distâncias de outras cidades para poder frequentar a igreja. A gente precisa tentar abrir um grupo caseiro perto da casa dele, para poder facilitar a semana dele, porque é difícil ele ficar deslocando para cá muito durante a semana. E aí, no domingo, ele vai participar. E isso tem um lado complicado também, que incentiva, vamos dizer assim, ou fomenta esse fenômeno dos crentes que não frequentam mais igreja todo domingo, né? Que é um fenômeno meio sociológico que a gente está vivenciando e começa lá nos Estados Unidos, a gente vê em cascata que está chegando aqui. Antigamente, eu li um artigo que um bom crente, ele participava de 48 domingos por ano. Então, ele faltava mais ou menos ali um que ele ficou doente, 2 que ele ficou de férias, e era isso. E hoje, um bom crente frequenta 35 domingos por ano, né? Então, esse fenômeno acaba se acentuando também quando você começa a ter gente de longe, porque, deu uma chuva forte, o cara já não vem, dá um frio grande, que nem o que a gente teve, por exemplo, domingo, que fez 3 graus aqui, o cara já não vem, tem um culto online, ele assiste online, e mesmo que obviamente não é a mesma coisa, a gente nem chama de culto, né? A gente chama de transmissão, mas beleza, o cara assistiu, ele vai ter o conteúdo ali, ele cantou, fez a oração dele. Então a gente percebe assim, o culto de ceia como aquele grande culto que quase todo mundo vem, e os outros que o pessoal vai se revezando, né? Então são desafios modernos aí que a gente tem que entender, lidar com eles e ainda assim tentar fornecer desenvolvimento e amadurecimento espiritual para a galera, né? É só no Rio Grande do Sul que isso acontece, viu, pastor? Fica tranquilo. Aqui em São Paulo isso não acontece. Aqui todo domingo é a igreja lotada. Quem me dera, viu? Quem me dera. Mas ao mesmo tempo que isso é uma característica do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho escutado isso se repetir com frequência, né? E olha que só que coisa interessante, ao mesmo tempo que no começo pode ser um dificultador, a gente pode olhar o copo meio cheio e falar assim, olha, nós temos uma facilidade de plantar novas igrejas em cidades próximas, porque tudo vai começar a partir desses grupos familiares, é o que o pastor falou, né? Nós precisamos abrir células, grupos de crescimento, grupos familiares, enfim, o nome que quiser dar, em cidades próximas. E a gente estava conversando em off antes do pastor entrar, e a gente estava traçando aqui a linha entre Porto Alegre e Caxias, né? Aí eu falei, olha, a cidade tal, tal, tal. O pastor falou, não, entre aqui e aquela lá tem mais 3 que são grudadas uma na outra. É uma característica dessa região, vamos chamar assim, metropolitana de Porto Alegre, mas eu vejo que não é só em Porto Alegre, né? Os municípios no Rio Grande do Sul, via de regra, são muito próximos uns dos outros, né? São municípios menores, com uma população menor, mas muito próximos uns dos outros. E essa é uma característica que precisa ser entendida para aquele que deseja plantar uma igreja no Rio Grande do Sul, né? É uma característica local. Aí o pastor estava falando, eu quero migrar para o nosso próximo tema aqui do nosso bate-papo. O pastor estava falando a respeito dessas mudanças que aconteceram antes de grandes impactos, não só nacionais, mas agora no mês de maio, especificamente no Rio Grande do Sul. Vocês estavam num lugar maior, um lugar que poderia, aliás, que pôde dar um pouquinho mais de conforto para vocês poderem exercer a missão que vocês estavam fazendo com a comunidade. E aí eu queria escutar um pouquinho do pastor assim,
Do começo de maio, quando aconteceu as enchentes, a gente sabe que São Leopoldo foi afetado, né? Alguns bairros, não a cidade inteira, mas alguns bairros foram afetados. Eu não sei se geograficamente a igreja ela foi afetada, mas eu queria escutar um pouquinho do pastor, assim, como é que a Igreja Betânia ela operou no apoio da comunidade nesses 60 dias que a gente está vivendo já esse estado crítico na sua região, pastor? São Leopoldo, o município específico de São Leopoldo, ele tem 240 mil habitantes. Então, quando estourou, porque dois diques, não é barragem, 2 diques estouraram aqui na cidade quando a chuva, o nível do rio ultrapassou 8 metros da cota dele, e quando estourou, esses diques estouraram, nós tivemos 180 mil desabrigados no primeiro momento, no primeiro impacto. Foi o auge, assim, e segundo os dados da prefeitura. Então, dos 240 mil habitantes, 180 mil tiveram que sair porque, embora ficou restrito em alguns bairros, 2 desses bairros, eles são bairros mais pobres e acabam concentrando o maior número de gente, fica aglomerado ali, e um desses bairros foi o centro da cidade. Então, o pessoal morava em prédio, mesmo que a água chegou no máximo no 2º andar de alguns desses edifícios, mesmo o cara que morava no 5º, no 10º, ele teve que sair porque a garagem dele estava alagada, desligaram a luz, desligaram a água, ele não podia ficar ilhado dentro do apartamento dele, mesmo que estava seco, né? Então teve muita gente, inclusive da igreja, que a gente teve que pagar barco para poder ir lá buscar o membro da igreja, porque ele achou que não ia ter problema, foi se isolando, foi para o 2º andar, mas de repente foi tendo problema, né? Então, como é que nós agimos aqui? A gente teve o primeiro momento que foi aquele momento não, isso não vai acontecer, nunca aconteceu, isso não vai acontecer, então a gente sabe aonde que sempre alaga, normalmente são as casas que ficam na região de invasão, que nem deveriam estar lá, mas invadiram a várzea do rio, e beleza, esse pessoal está acostumado a alagar, eles saem, ficam 1, 2 semanas no ginásio da prefeitura e volta lá para sua casa. Quando foi alagando e a gente foi tomando ciência disso, a primeira fase foi uma fase bem assim, de um resgate emergencial e trazer as pessoas. Então, as pessoas correram para a igreja, quem foi saindo de casa mais rápido, outros não saíram, a gente teve que começar a enviar barco para poder buscar a galera lá. E à medida que, então, a gente ia resgatando o pessoal, a gente ou trazia para a igreja, ou eles iam para casa de familiares, ou para casa de amigos, né? Então, da igreja especificamente, nós tivemos 32 casas que foram alagadas, foi em torno de 120 pessoas da igreja que ficaram desabrigadas nesse primeiro momento. Então, a gente agiu emergencialmente para poder cuidar desse pessoal. E aí, nesse dia, quando deu o problema, eu fiz uma livezinha, uma gravação ali no Instagram, normal, falando para as pessoas que são da minha rede ali que, ó, tá acontecendo isso, a gente vai ter um problema muito grave aqui, muito sério, e quem puder doar, tá aqui o Pix da igreja, tá aqui o que a gente está fazendo, né? E nós recebemos muita doação mesmo, assim, tanto em dinheiro quanto em coisas, né? As pessoas mandaram dinheiro imediatamente, isso já nos ajudou, por exemplo, a isso, porque tinha que pagar o combustível do barco, às vezes uma lanterna tática do barco, a roupa do cara que ia entrar no barco, porque não é uma água de chuva, é água de esgoto, né? O rio é um esgoto e o esgoto voltou para dentro. Então, depois a gente está tendo até muita consequência disso, o pessoal que pegou essas doenças de esgoto. Então, a gente teve essa primeira ação e logo nós sentamos para entender assim, bom, isso não é uma coisa simples, isso não vai acabar em 2, 3 dias, a gente precisa ter um plano de ação para resolver isso aqui. Então, nós dividimos em etapas a ação que a gente ia ter. Então, terminar a parte de acolhida e distribuição do pessoal, quem pudesse ficar em casa de familiar, ficar, quem pudesse ficar em casa de amigo, ficar, e quem pudesse ficar na igreja, então a gente abriu a igreja para hospedar o pessoal. Nós não hospedamos
pessoas de fora da igreja, dentro da igreja, de forma aleatória, porque a gente já tinha experiência anterior de ver que, quando esse tipo de coisa acontece, mesmo com o poder público, mesmo com o policiamento, guarda municipal e etc., nesses abrigos tem muito caso de estupro de menor, violência, uso de drogas, etc., que o poder público não dá conta de conter. Então nós falamos assim, nós não temos condição de controlar a entrada de qualquer pessoa aqui dentro. Então, nós não abrimos para as pessoas ficarem hospedadas aqui por não ter condição de oferecer segurança para as pessoas, mas abrimos um pavilhão inteiro da igreja para ser um centro de distribuição de coisas em geral, mantimento, colchões, agasalhos e etc. Porque com 3 a 4 dias de enchente, começaram a chegar caminhões aqui. Como a igreja não foi alagada, mesmo caminhões de outras organizações, de outras denominações, de ONGs, chegavam aqui, e como o nosso pavilhão aqui, a parte livre, é um espaço grande, a gente destinou 600 metros quadrados só para isso, então às vezes chegava o caminhão, não conseguia descarregar em algum lugar, alguém indicava a igreja. Então a gente entrou em contato com a prefeitura, nos disponibilizamos para a prefeitura para poder apoiar também. Então, no auge da coisa, a gente tinha uma distribuição diária de alimentos e uma série de coisas. A gente chegou a distribuir 700 marmitas por dia, que a gente mandava tanto para funcionários da prefeitura quanto da Polícia Rodoviária Federal, porque teve que trancar a ponte aqui e eles ficaram isolados também, né? E o resto a gente mandava para os abrigos, né? E depois teve a fase da volta para casa, né? Então nós montamos equipes, recebemos pessoas de fora também, de outros estados, de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas, que vieram para cá para ajudar na limpeza das casas. Então a gente ajudou, foi em torno de 50 casas, assim, todos da nossa igreja e algumas outras pessoas que a gente podia, porque era uma limpeza pesada também, por causa disso. O pessoal tinha camada de lodo dentro de casa, que é lodo de esgoto, né, que chegou para lá. E depois, que é a fase que a gente está concluindo ela agora, a parte de remobiliar as casas das pessoas com aquilo que é necessário para eles poderem ter a volta para casa deles garantida, né? A gente teve gente que, beleza, a geladeira flutuou, o sofá flutuou e era de uma madeira melhorzinha, ele conseguiu recuperar. Outras pessoas não, a configuração da casa, a geladeira emergiu e não recuperou, estava ligada, e o sofá ficou e perdeu. E no meio disso tudo, a gente fez uma aula aberta, inclusive, do seminário, que a gente abriu tanto para o pessoal da igreja quanto outros pastores, e online, etc., sobre liderança e aconselhamento em situações de crise, né? E a gente foi tratar a questão específica do transtorno do estresse pós-traumático. Como que a gente poderia fazer para prevenir isso de acontecer? Porque na primeira semana as pessoas vinham para cá, porque não parou de chover. Maio choveu, acho que 27 dias, né? Então, mesmo quando não chovia mais para alagar, todo dia chovia um pouco. E a gente notava que as pessoas que chegavam na igreja para pegar a cesta, não sei o que, a hora que começava a chover, elas entravam em pânico, choravam do nada. Então, existia um trauma sendo instaurado na vida das pessoas. Então, a gente fez todo um trabalho com os membros da igreja para isso não acontecer. Então, a gente começou a reunir diariamente, às 11 da noite, a gente reunia com todos os líderes da igreja, quem não podia fazia online, perguntava um por um como é que você está, o que está acontecendo, depois eles replicavam isso para os membros da igreja no dia seguinte, para poder criar essa proteção, que a gente falou sobre proteger o coração, porque a gente falava, cara, seu bem material você vai recuperar daqui a, sei lá, 6 a 8 meses você vai estar bem, o governo vai participar também, a igreja vai ajudar, e daqui a um ano, financeiramente, vai ser como se nada tivesse acontecido. O que nós não queremos é que daqui a 3 anos, 5 anos, 20 anos, você esteja passando por uma série de crises de ansiedade, angústia, depressão e etc., o TEPT, porque você não cuidou agora de alguma coisa que a gente precisa cuidar agora. Então, a gente foi fazendo esse trabalho paralelo,
né, com a ajuda também da parte do aconselhamento. Com isso, uma série de pessoas acabaram vindo para a igreja, e para nós teve mencionou a porta aberta, né, o negócio de ver a porta aberta, porque quando a gente mudou para cá, tem uma rede de farmácia aqui na cidade, muito famosa, que chama São João, que ela conhece? É a principal farmácia que tem aqui no Rio Grande do Sul. Cada esquina abre uma. Quando a gente estava olhando o imóvel para alugar, a gente ia num lugar e outro, não sei o que, procurar. Quando a gente falava que ia ser uma igreja, o pessoal fazia piadinha, né? Uma das piadas que a gente ouvia com frequência era assim: a igreja agora é igual a farmácia São João, toda esquina quer abrir uma para pegar o dinheiro do pessoal e não sei o que e tudo. E aí, eu sou um cara bem humorado, eu levo isso tudo na esportiva, não sei o que e tudo, mas a gente sabe que esse é um pensamento que o pessoal tem, né? Veio uma igreja para cá, e esse local que a gente está hoje aqui, ele é um local muito privilegiado na cidade, a visibilidade é gigantesca, então a gente acaba virando mais ainda, né, a vitrine das igrejas na cidade. Então é aquela ideia assim: veio uma igreja para cá para tirar dinheiro das pessoas, né? 4 semanas depois, a igreja estava dando dinheiro para as pessoas, né? Estava dando coisas para as pessoas, estava ajudando a cidade. A gente aparecia no Instagram da prefeitura todos os dias com as ações que a gente estava fazendo, que a própria prefeitura indicava a nossa igreja como um dos pontos de apoio para a cidade. Então, assim, isso mudou a visão que as pessoas tinham de nós. A gente pega, os membros da igreja às vezes comentam que eles pegam Uber para vir para a igreja, e quando eles colocam lá, o cara do Uber olha: essa é aquela igreja que estava ajudando, essa é aquela igreja que participou. O comentário da cidade mudou, né, em relação à nossa igreja local aqui. Então, Deus abriu uma porta no meio disso tudo também para a gente poder ir um pouco mais além do que iríamos em situações normais por conta dessas ações que a gente teve a possibilidade de executar aqui, né? Pastor, o Arthur, quando abriu o bate-papo, né, ele falou que por detrás da figura por detrás da figura do púlpito, né, do pastor, existe o homem, né? O ser humano que também chora, também sofre, né? Também tem as suas emoções, às vezes sendo provadas de uma forma, né, tremenda. Eu me lembro quando, do início da pandemia, né, eu mencionei para você que uma das questões que eu também trabalho, né, e isso por uma paixão, mas também por uma função institucional, é com o cuidado e pastoreio de outros pastores. Quando começou a pandemia, uma coisa ficou muito clara para mim: eu tenho que cuidar da minha equipe, né? E conectamos pastores com pastores até para ajudar uns a ajudarem os outros com estratégias de culto, estratégias de live, estratégias de transmissão, de trabalho, enfim, de trabalho solidário. A igreja também foi bastante requisitada no tempo da pandemia. Agora, essa realidade de cuidar de quem cuida é um baita de um desafio quando os dias são complicados, porque na verdade a igreja ela tem demandas, né? Eu imagino que a igreja no Rio Grande do Sul que não sofreu com alagamento, de alguma forma ela teve que servir, né? E servir dentro dessa perspectiva, como você acabou de dizer, tinha 50 famílias da igreja que foram afetadas, né? A gente tinha uma linha de serviço, mas a gente também tinha preocupação com pessoas. Então, no fundo, nós como líderes, a gente sofre o sofrimento dos nossos discípulos, das nossas ovelhas. Dentro desse período, pastor, conta pra gente um pouquinho como que tem sido o desenvolvimento do cuidado com quem cuida, né? Do cuidado com pastores, do cuidado com líderes, que assim como você, viram a crise acontecendo diretamente, né, com as suas ovelhas, com seus discípulos, em alguns casos até mesmo com a sua própria família, com a sua própria igreja. Eu conheço
eu tenho um amigo pastor que estava filmando a igreja da casa dele, a igreja do outro lado da rua, ele da casa dele, filmando a igreja com água por 1,5 metro de altura, né? E daqui a pouco ele filma a casa dele na mesma situação, né? Mas o cara tá lá, ele tá partindo para cima, tá auxiliando, tá servindo, tá mobilizando o povo, né? E com essa perspectiva, quer dizer, quem cuida tem uma responsabilidade dupla. Como é cuidar de quem cuida nesse tempo de crise? Quando essas coisas aconteceram, eu peguei uma coisa que eu tinha feito já na época da pandemia, quando a pandemia estourou e o pessoal estava também desesperado, etc. Aquele texto lá de 1 Samuel 30, quando Davi chega em Ziclag e a cidade tinha sido tomada pelos amalequitas. E eles tinham levado as mulheres, os filhos, os bens e torrado a cidade. E quando eles chegam, eles entram em pânico, quando eles veem aquilo acontecendo, né? Então eles choram quando aquilo acontece, fala que chorou até não ter mais força, fala que Davi chorou, né, no meio daquilo tudo. E ainda o povo falava em apedrejar o Davi, mas aí logo em seguida diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e aí mandou trazer a escola sacerdotal, e aí mandou perguntar se podia perseguir, Deus falou podia, perguntou se podia, se eles iam ganhar, Deus falou que ia ganhar, e 3 dias depois eles tinham recuperado tudo e ficado mais ricos ainda, porque eles tinham saqueado os amalequitas também. Então recuperaram deles e pegou os prêmios dos amalequitas. Na época da pandemia, eu já tinha falado com o pessoal a respeito disso. Eu falei com eles assim, olha, a vida humana normal, né? Ela é cheia dessas coisas. A gente é uma geração que não vivenciou grandes guerras, que não passou por grandes pandemias, mas assim, todas as gerações antes de nós, de 1945 para trás, eles viviam debaixo de uma pressão terrível. A qualquer momento podia um país entrar em guerra, podia ter uma doença, podia ter um saque, uma tribo podia invadir o cara, não sei o quê. Então, e isso era o normal das pessoas que viviam para trás. As pessoas que viviam com Deus para trás, eles viviam na mesma situação de todo mundo, né? Mas como eles tinham um porquê viver aquela coisa, então eles não se apegavam, quando eles se tocavam que eles estavam em missão, eles não se apegavam ao fato de que a minha cidade queimou. Eles começavam a pensar assim, tá, o que eu faço junto com Deus a partir da minha cidade ter queimado? E quando eles paravam de olhar para a cidade queimando e passavam a olhar para essa outra coisa, eles ficavam bem. Tanto que Davi e esse pessoal lá, eles viviam fora de casa. Quando o pessoal, aí voltando para enchente, o pessoal falava para mim assim, perdi tudo. Eu falava, não, cara, não perdeu tudo, não usa essa expressão. Você perdeu algumas coisas, você perdeu alguns dos seus bens, mas você não perdeu tudo, você vai recuperar as coisas depois. A questão é que história você vai contar disso que está acontecendo agora, né? Então você pode ser uma pessoa que vai ficar se lamentando e não ter história nenhuma para contar, e a sua história vai ser triste, não é uma história que vale a pena ser vivida depois, ou você pode ter uma história para contar a semelhança dessas histórias. Então, o que eu fiz na época da pandemia? A gente replicou isso agora. Nós estamos passando pela mesma coisa que todo mundo está passando, com uma diferença. A gente tem a escola sacerdotal. A gente pode perguntar para Deus assim, Deus, nós vamos passar por isso? Né? E em passando por isso, como que nós vamos transformar essa realidade dentro da história que o Senhor está escrevendo aqui? Né? Então, quando a gente olha para essa perspectiva, vira uma aventura. As coisas que acontecem, elas são aquela coisa que é uma história de aventura? Você estava ali vivendo uma vida normal, de repente dá tudo errado, você fica dando errado por muito tempo, e depois a coisa volta a funcionar e vive normal. E se você tomou boas decisões aqui dentro, você colhe os frutos depois. Então, eu fico trazendo essas perspectivas para as pessoas entenderem assim. E se estiverem escrevendo uma história, né? O Apocalipse fala que no dia do juízo final livros vão ser abertos, né? E se estiverem escrevendo o livro de 3ª Mateus, o que vai estar escrito lá no capítulo 18 quando chegar o capítulo da pandemia, ou no 21 quando chegar o capítulo da enchente?
eu preciso que essa história seja escrita a partir de dezenas de exemplos que nós temos no passado de um José, de uma rainha Esther, de um Davi, de um Elias, e eu preciso que, já que sempre funcionou desse jeito, e Deus tem um padrão de agir, ele meio que repete essas histórias em cada geração e deixou isso escrito na Bíblia para a gente identificar isso, eu só preciso pegar esse padrão e aplicar ele na minha realidade, né? E se eu morrer? A rainha Esther falou, se eu morrer, morri, né? E aí eu vou desfrutar lá no céu das consequências boas de ter morrido bem. E se eu não morrer? Eu vou construir algo a partir disso no reino de Deus. Então, quando a gente tira o cara dessa perspectiva catastrófica, dessa coisa de, eu perdi tudo, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha igreja, as pessoas, eu não sei o quê. E você traz o cara para uma visão do, cara, vamos pegar a história sacerdotal aqui e vamos ver o que a gente faz. A nossa história sacerdotal é a Bíblia, então vamos ver o que a gente faz a partir disso aqui. Você muda a perspectiva da pessoa, porque angústia, sofrimento, tristeza, depressão, etc., não é sobre o que acontece do lado de fora, é sobre a história que você conta para dentro do que está acontecendo do lado de fora, né? Então, se eu contar a história certa, tem um escritor da espiritualidade que chama James Bryan Smith, ele escreveu uma trilogia, O Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida e Maravilhosa e Boa Comunidade. Ele tem uma sacada legal no Maravilhoso e Bom Deus ali, que ele fala sobre a gente substituir as nossas narrativas pelas narrativas de Jesus. Então você pega, como é que você conta a sua história? Aconteceu isso, isso e isso. Tá? E se Jesus contasse a sua história? Ele contaria de uma outra forma, porque ele olha isso de outro ângulo. Então, se eu conseguir, antes de contar a minha história na minha perspectiva errada, já contar a história na perspectiva certa, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir parte de uma coisa bacana que está acontecendo, ainda que seja uma catástrofe aqui na volta, né? Então, quando a gente vai alinhando a perspectiva do pessoal dessa maneira, normalmente o pessoal melhora, né? É o que a gente viu assim nos nossos líderes locais, em alguns pastores parceiros nossos aqui. Ninguém ficou mauzão, ninguém caiu assim, ninguém desabou, ninguém... E a gente vê as pessoas que não abraçaram isso, ou não tiveram contato com isso, que desabaram. E aí foi assim, um caos, uma catástrofe, essa sensação de perdi tudo, fui invadido, perdi minha segurança, será que vai acontecer de novo, não sei o quê, que é como ele está interpretando agora a vida dele, né? Então, a gente tentou meio que blindar o coração. Eu usei um exemplo que ele é meio drástico, assim, mas que eu acho que ele faz um pouco de sentido. Quando estava assim, no auge dos resgates aqui, teve uma história que chocou muitas pessoas aqui, que foi a história de um cara em Canoas que estava resgatando uma criança, e a criança falou com ele assim, pega aquela bonequinha ali para mim que está boiando, e não era uma bonequinha, era um bebê, né, que estava morto. Então, assim, isso foi muito chocante, a gente teve gente até aqui na igreja que ficou muito abalado com isso, não sei o quê. Aí eu dei um exemplo para eles, eu falei assim, tinha momentos que Deus às vezes chegava, por exemplo, o Davi, e falava para o Davi assim, você tem que ir lá naquela cidade, você tem que matar todo mundo, né? E aí Davi falava assim, todo mundo é os soldados? Deus falava assim, não, todo mundo é todo mundo. Tem que matar os homens que não é soldado também? Davi, não é só homem não, é todo mundo. As mulheres também, Deus, e mais gente, Davi, era até os bebês de colo, né? Então você imagina, ele não chegava na cidade matando o bebê, ele chegava na cidade matando o soldado, que era quem podia oferecer resistência, depois ele matava os homens, depois eles iam de casa em casa, matava as mulheres e matava as crianças. E depois eles voltavam para casa e eles abraçavam o filho, davam um beijo na mulher, tomavam um vinho, faziam um sacrifício para Deus, agradecia a Deus pela vitória e retomava. E eles não tinham transtornos de estresse pós-traumático, não tinham. Por quê? Eles viveram numa comunidade, numa época, numa sociedade, que eles tinham várias camadas que protegiam as emoções deles, que para um cara desse ficar emocionalmente abalado, você tinha que ir muito fundo para poder chacoalhar um cara desse.
Nós, obviamente, não fomos criados assim. A gente foi criado para matar bebê. Então, ver um bebê morto choca a gente. Então, óbvio que a gente não vai ter tantas camadas como um Davi da vida, mas a gente pode construir algumas camadas para poder entender o que acontece no mundo da perspectiva de Deus e proteger o nosso coração no meio disso tudo. Então, normalmente, quando o cara saca isso e entende e abraça isso, ele passa com um pouco mais de controle, um pouco mais de leveza, mesmo no meio de situações horríveis, sem perder a empatia com as outras pessoas, porque você vai fazer a leitura do que a pessoa está vivendo, não a partir da sua perspectiva. E ir lá e tentar trazer a pessoa como Jesus, né? Eu preguei sobre isso no mês de maio, né? Com Marta, quando Lázaro morreu, Jesus dá uma explicação teológica. Com Maria, Jesus chora, mesmo sabendo que vai ressuscitar o Lázaro, mesmo sabendo que não tem problema nenhum existindo ali, né? Mas Marta precisa de explicação, a Maria precisa de empatia. Então a gente tem que fazer a leitura de quem está na nossa frente e oferecer para essa pessoa o que ela precisa, aonde ela está, e depois resolve o problema. Jesus ressuscitou Lázaro, resolveu o problema das duas, né? Então é essa ideia. Eu vou resolver seu problema, mas o que você quer? Explicação, um abraço. Eu quero um abraço, abraça e chora. Eu quero uma explicação, explica. Tá, agora para de chorar, você que está chorando, e você que recebeu a explicação, vem cá e nós vamos resolver e andar para frente, né? Então, essa foi mais ou menos a abordagem que a gente teve aqui com os nossos líderes e com pastores aqui na volta também, para dar uma força para as emoções, né? Bacana. E uma coisa que eu percebi na sua fala, pastor, que eu acho que, quem sabe, seja um dos primeiros passos, né? Quando alguém chega para você e fala, perdi tudo. Você, não, peraí, vamos rever, né? Vamos rever, você não perdeu tudo. Eu acho que essa mudança de conceito acerca do que é tudo, né? Porque às vezes o cara pode estar com o conceito do tudo errado, né? E na verdade está perdendo de vista o que de fato para ele deve ser tudo, né? É uma inversão de prioridades, né? E quem sabe trabalhar isso com a liderança, com as lideranças, né? Nortear para o tudo correto, quem sabe seja um grande ponto de partida. Amém. Glórias a Deus. Eu diria que esta aqui é uma parábola para assistir pelo menos umas 2, 3 vezes para poder assimilar tudo, Paulinho. Meu Deus do céu, cara. Que aula que a gente acabou de receber agora. Pastor, eu queria encerrar esse nosso episódio. A gente sempre dá a oportunidade para os nossos convidados para trazer uma mensagem breve do que o senhor tem colocado no seu coração para essa estação, para esse tempo. E eu queria muito assim escutar o que Deus tem depositado no seu coração para esse tempo agora. A gente tem entendido, né, que existem várias razões pelas quais catástrofes acontecem quando a gente lê a Bíblia, né? A gente tem desde uma situação de juízo de Deus sobre, sei lá, Sodoma, né, até situações que é o acaso, ia acontecer mesmo, e aconteceu, e você lida com isso, passando por advertências, passando por abertura de portas, passando por uma série de coisas, né? Então, Deus não destruiu o Rio Grande do Sul, então não foi juízo, né? Então a gente já começa excluindo um pedaço disso. Eu acho que a gente ainda não tem como saber exatamente qual das outras 4 alternativas nós nos encaixamos, mas assim, em praticamente todas elas, a gente precisa tentar usar isso que aconteceu de ponte para poder estabelecer o reino de Deus aqui, né? Então, o Rio Grande do Sul não é um estado que vai ser alcançado pelas vias normais que o resto do Brasil foi. Isso já falhou, depois eu fui estudar por que aqui não foi alcançado, como Belo Horizonte, por exemplo, Minas Gerais, que sei lá, Belo Horizonte, metade das pessoas já são crentes, não sei o quê. Então, por que isso não aconteceu aqui, né? Então, você vai tendo várias razões, e uma das razões é que tentou-se fazer aqui a mesma coisa que funcionou em outros lugares no Brasil.
Aqui não funciona desse jeito. Então, eu acredito que a gente pode tentar utilizar esse chacoalhão que o Estado recebeu, tanto para o lado de dentro, para o pessoal aqui do lado de dentro parar para pensar assim, o que realmente importa, né? Você falou sobre a questão do tudo. Eu acho que as igrejas aqui no Rio Grande do Sul também precisam pensar sobre o que é o tudo delas, né? O tudo delas não deve ser construir os seus próprios castelos, precisa ser expandir o reino de Deus. E como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa característica do gaúcho desconfiado, né? Isso reflete nas igrejas também. Então, a gente viu muita igreja trabalhando junto que se odiava antes, né? Que falava mal um do outro, contra um do outro, não sei o quê. Então, a gente teve esse elemento aqui acontecendo e a gente teve, e está tendo ainda, um elemento do resto do Brasil olhando para cá. Né? Então, antigamente eu pensava assim também, a ideia era assim, campo missionário é lugar pobre, então vou mandar dinheiro missionário para o Nordeste, dinheiro missionário para o Norte do Brasil, que com algumas exceções já são lugares extremamente evangelizados, comparado com aqui é uma maravilha o evangelho, embora eles continuem sendo pobres, provavelmente vão continuar por muito tempo, e aqui que não é pobre, e que é rico, e que ainda assim é mais caro ainda para poder surtir o mesmo efeito, não se tinha essa região como uma prioridade, como eu estou vendo, que pode ser que a igreja brasileira também comece a olhar para cá e pense assim, cara, é a última fronteira do nosso país, né? Então é onde a gente precisa chegar, é uma ponte para o Uruguai, que é um país extremamente ateu e agnóstico e completamente afastado de Deus, então a gente ainda poderia fazer uma ponte missionária para esse outro local. Então, eu acho que se isso acontecer, nós aqui no Sul, nos organizarmos para o que realmente importa, né? E tivermos esse suporte do resto do Brasil, como teve o suporte material, a gente passar a ter o suporte espiritual, né? A gente tem tentado uma parceria agora com a Irresistible Church Network, que é a rede de igrejas da North Point, lá do Andy Stanley, lá dos Estados Unidos. E o nosso objetivo com isso é tentar trazer para cá, para o Rio Grande do Sul, coisas que são muito comuns e abençoa muito a igreja em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que são conferências, reúne pastores e faz o movimento e traz o cara que é o cara que entende do negócio para falar para nós aqui e não sei o quê, que é uma coisa que a gente não tem aqui, né? Então, se a gente conseguir deslocar o centro de ensino, o centro de estudo, até eu brinco assim, até as igrejas esquisitas vier para cá, porque as igrejas esquisitas vêm, as boas vêm também, né? Se a gente consegue deslocar isso para cá, para o sul do Brasil, eu acredito que a gente consegue mais força, mais energia nesse movimento que a gente entende que precisa acontecer se a gente quer ver esse estado evangelizado, né? Então essa tem sido a minha oração, essa tem sido a minha ação, o meu direcionamento, a minha fala com a galera daqui, a minha fala com a galera de fora, né? Da gente, quem sabe, olhar para cá como nossa última fronteira e começar a mexer as coisas aqui para avançar. Eu tenho um sonho, né? Eu espero que seja uma visão, porque a visão normalmente acontece, o sonho não, que é plantar 160 igrejas nas 160 principais cidades do Rio Grande do Sul até 2045. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso com igrejas fortes e sólidas nessas 160 principais cidades, a gente alcança as outras 300 cidades, né? Então, só que, como eu falei, a gente não tem menor condição de fazer isso sozinho, né? Então precisa de mais gente que entenda. Hoje, para você ter uma ideia, para a gente plantar uma igreja aqui, a partir da Igreja Betânia de São Leopoldo, hoje nós temos dinheiro para plantar, nós não temos gente, nós não temos plantador, não temos o cara que topa sair de algum lugar e vir para cá. A gente está formando os nossos aqui, estamos plantando uma igreja em Dois Irmãos, com um pastor que era local nosso aqui, que a gente deslocou ele e abriu o culto público agora em janeiro, ali na cidade de Dois Irmãos, que é na Serra Alemã. A gente poderia fazer mais, mas a gente não tem gente, né, para poder fazer isso. Então, às vezes o pessoal pensa muito que é dinheiro é importantíssimo, mas
gente é mais importante, né? E é o que a gente tem orado mesmo, assim, para Deus mandar os trabalhadores aqui para a colheita, né? Para a gente avançar um pouco mais aqui. Pastor, repete só esse número que você passou agora. 146 igrejas até 2046, é isso? 160 até 2045. Esse é o nosso... Isso aqui é para a gente anotar, Paulinho. Esse é o nosso alvo aqui para poder contribuir bastante com a evangelização do Estado. Paulinho? Para anotar e para virar alvo de oração, né? Para anotar e para virar alvo de oração, porque plantar igreja não é tarefa fácil, né? Assim como revitalizar uma igreja não é tarefa fácil, plantar uma igreja não é tarefa fácil. Né? A igreja, ela precisa nascer orgânica, ela precisa nascer dentro de uma visão correta, de uma visão coerente. Senão ela nasce para morrer daqui a pouco. Ela nasce para... E o morrer não é fechar, né? Às vezes a igreja continua aberta, mas inofensiva ao inferno, inofensiva ao avanço das trevas, né? Pastor, louvado seja Deus pela tua vida. Que bate-papo fantástico, né? Que conteúdo tremendo. Louvado seja Deus mesmo pela tua vida, naquilo que nós, como paroleiros, pudermos auxiliar e pudermos servir, para nós é uma honra. Inclusive, vai para a tela aí já a chave Pix, né, da Igreja Betânia em São Leopoldo, para todo mundo que desejar, de alguma forma, auxiliar. Vocês puderam ouvir um pouquinho acerca do trabalho que está sendo desenvolvido aí pela Igreja Betânia, né? Então, se você acredita nesse propósito, acredita nesse projeto, acredita na expansão do reino de Deus, através, inclusive, dos meios de apoio que a igreja tem oferecido nestes dias, está aí uma oportunidade de semear em algo que está frutificando naquilo que hoje o Rio Grande do Sul de fato necessita. A gente abriu esse bate-papo, o pastor se apresentando, dizendo que o sonho dele quando era garoto era ser profeta, né? E uma das definições que eu tenho acerca de profecia, eu falo isso com meus alunos de Antigo Testamento, é que o profeta ele sempre é uma resposta a uma demanda pontual de algum lugar. O profeta ele não está num lugar por acaso, né? E Mateus, você foi colocando aqui as mudanças, né? Mudou de salão, veio pandemia, aí a igreja teve condições de atender o povo na pandemia. Mudou de salão, veio a enchente em questão de semanas, aí a igreja teve condições de atender. Isso, para mim, é uma característica profética da igreja e uma unção específica que está sobre o teu ministério, né? Amém. Deus ouviu tua oração de menino, né? E te colocou uma unção profética para ser resposta neste tempo onde ele tem te colocado. Louvado seja Deus pela tua vida. Que prazer ter você aqui com a gente e que prazer ouvir sobre tudo que Deus está fazendo, né? E que de alguma forma, pela graça e misericórdia dele, ele tem permitido a Igreja Betânia e você participar. Louvado seja Deus. Quero agradecer a vocês por esse espaço, por esse tempo, a oportunidade da gente bater esse papo tão legal e pedir que Deus continue abençoando a vida de vocês e esse instrumento que tem sido bênção para a vida das pessoas, que isso continue, multiplique e Deus cuide e prospere vocês também. Amém. E é isso aí, né, Oráculo? É sempre Deus nos surpreendendo, né? Quando a gente acha que vai vir uma conversa boa, vem uma conversa muito melhor do que aquilo que a gente imaginava. E assim a gente termina este episódio aqui de número 197, mais um dentro do tema Missão Rio Grande do Sul. Então, se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa aqui o seu joinha, compartilha. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem e isso depende só de você que está aí nos assistindo, você que está aí nos ouvindo. Então, faça a sua parte, curta, compartilhe, espalhe essa mensagem para onde você puder. Ó,
Os Paroleiros estão no Instagram, no YouTube, no Facebook e nas maiores plataformas de podcast da internet. Escolha aquela que for melhor para você e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, com mais uma roda de parola. Um grande abraço. Tchau, tchau.